Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 23 de janeiro, nós vamos meditar de Gênesis, do capítulo 23 ao capítulo 26, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar hoje sobre a morte de Sara. É isso mesmo, ela já tinha vivido 127 anos, né, quando ela veio a falecer. Ela morreu em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. E aí Abraão veio lamentar Sara, chorar por ela, e aí depois ele se levanta, vai à presença, né, dos filhos de Et e fala com eles que sou estrangeiro, morador entre vós, dai-me posse da sepultura convosco para que eu sepulte a minha morta. E responderam os filhos de Sete a Abrão, dizendo: ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós, sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morte. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura, para sepultares a tua morta. Então se levantou Abrão, se inclinou diante do povo da terra e diante dos filhos de Et. Olha que relacionamento respeitoso Abraão tinha. Não é porque ele tinha a promessa de Deus e isso era reconhecido por todos. O rei Abimeleque reconheceu isso, falamos disso, né, ontem. Aqui também os filhos de Hebrom, né, os filhos de Et também reconheceram ele como príncipe de Deus, né? Então tinham maior reverência, maior respeito, e esse respeito era recíproco. Olha a atitude de Abrão aqui, né? Quando ele recebe essa permissão, ele se dobra. Olha aqui, ó. Então se levantou Abrão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, né? Então este era um sinal de respeito, de reverência, né? De parceiros, né? Que coisa linda isso, que nós devemos olhar, sabe? Quando nós meditamos, priorizamos a palavra de Deus, nós vislumbramos pequenos detalhes que são úteis no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, como devemos comportar aqui nessa terra como príncipes de Deus, né? Como assim Abraão foi tratado e como Deus quer que nós nos relacionemos aqui nessa terra. E aí, olha só. E lhes falou dizendo: se é de vosso agrado que eu sepulte minha morta, ouve-me, intercedei por mim junto a Efrom, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela, que tem ao extremo do seu campo, que dê pelo devido preço em posse de sepultura entre vós. Olha só, né? Mesmo tendo todo o apreço, com certeza ele receberia, né, de doação esse pedaço de terra ali naquela propriedade, né, de Efrom, filho de Zoar, mas ele quis comprar pelo devido preço, né, mesmo tendo todo o respeito, né, e com certeza seria de bom grado essa doação, ele não quer se aproveitar, né, da situação alheia, ter vantagem sobre outros, como isso nos ensina no dia de hoje. Ora, Efrom, o heteu, sentado no meio dos filhos de Et, respondeu a Abraão, ouvindo os filhos de Et, a saber, todos os que entravam pela porta da sua cidade. De modo nenhum, meu senhor, ouve-me, dou-te o campo e também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo, eu te dou a sepultura da tua morta. Então se inclinou Abraão
Abrão diante do povo da terra e falou a Efrom na presença do povo da terra, dizendo: mas se concorda, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morte. E respondeu Efrom: meu senhor, ouve-me, um terreno que vale 400 ciclos de prata, que é isto entre mim e ti? Sepulta ali a tua morta. Tendo Abraão ouvido isso de Efrom, pesou-lhe a prata de que este lhe falara diante dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores, assim o campo de Efrom, que estava em Macpela, fronteira de Manre, ou campo, a caverna, e todo o arvoredo que nele havia, e todo o limite ao seu redor. Se confirmaram por posse a Abraão na presença dos filhos de Et e todos que entravam pela porta da cidade. É assim que eles faziam negócios naquela época, né? Não tinha nem portal de transparência, mas a transparência aqui é visível aos olhos de todo o povo, de todos os anciões da terra. Era assim que eles primavam pelos negócios. Depois sepultou Abrão a Sara, sua mulher, na caverna no campo de Macpela, e assim pelos filhos de Et se confirmou Abraão o direito deste campo, né? Onde estava a posse da sua sepultura. E nós vamos ver que outros da descendência de Abraão, no decorrer da história, vão ser sepultados aqui, junto ao túmulo de Sara, né? Nesse território de posse de Abraão em Macpela. E Abraão manda o seu servo buscar uma mulher para o seu filho Isaque, no capítulo 24. É uma das histórias mais lindas na Bíblia, né? A Rebeca para o Isaque, é isso, né? E a forma extraordinária que isso ocorreu. Preste bem atenção, era Abraão já idoso e bem avançado em anos, e o Senhor em tudo lhe havia abençoado. Olha que lindo, Senhor. E o Senhor em tudo lhe havia abençoado. Você quer isso para sua vida? Eu quero em tudo ser abençoada pelo Senhor. Disse Abraão ao seu mais íntimo servo da sua casa, que governara tudo o que possuía. Lembra dele? Pois é, Abraão achava que nem ia ter filho e que seria ele o herdeiro, né? Então, era uma pessoa de muita confiança, né? Ela era ali da família mesmo. Para que te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus entre os quais eu habito, mas irá a minha parentela e dali tomarás esposa para Isaque, meu filho. Olha, então houve aqui uma aliança entre Eliezer e Abrão, né? E eles fizeram esse juramento, né? E porque Abraão achava que a qualquer momento ele poderia falecer, né? E sem deixar o seu filho estabelecido, casado, né? Conforme os costumes, conforme a tradição que ele trazia. Então ele procura ali, né? Uma esposa que fosse à altura para herdar as promessas. Não era só as riquezas físicas, apesar de ele ser muito rico, mas também as riquezas espirituais conquistadas por Abrão diante de Deus, ia ser suscetível a Isaque e a sua descendência. E aí nós vamos ver que respondeu Abraão, né? Cautela, não faça voltar para lá o meu filho. Ou seja, não tire ele daqui. Eu quero que você vá lá no meio da minha parentela, busque uma moça do meio da minha parentela e traga para cá para casar com meu filho, né? E aí ele falou, né? O Senhor do céu que me tirou da casa do meu pai, da minha terra natal, em que falou e jurou dizendo: a tua descendência te darei essa terra. Ele enviará o seu anjo que te há de preceder e tomarás de lá esposa para o meu filho. Então tá muito claro aqui, né, aquilo que é o anseio do coração de Abraão, e Eliezer vai
prontamente obedecer, né, a esse. Eu acredito que para Eleazar aquilo foi uma honra, poder, né, ir à parentela de Abraão buscar a esposa de Isaac, né? Que responsabilidade, né? E aí nós vamos dizer que ele tomou aqui no capítulo 10 dos camelos do seu senhor, levando consigo todos os bens dele, levantou e partiu rumo à Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E aí ele se ajoelhou, né? Ajoelhou os camelos junto ao poço, à tarde, a hora que as moças saíam para tirar água. Então ele foi estratégico aqui na sua posição e disse: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas. Hoje uses de bondade para com meu senhor Abrão. Eis que estou ao pé da fonte das águas e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dai-me, pois, a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos. Seja a quem designaste para o teu servo Isaque, né? Para ser esposa do teu servo. E aí eu sei que usaste de bondade para com o meu senhor. E aí nós vamos ver que considerava ele ainda, quando Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro no ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o cântaro e subiu, né? Então aqui nós estamos vendo já algumas qualidades dessa mulher e que se encaixava no perfil traçado por Abraão, né? E analisado e muito bem guardado pelo servo. Então, essa mulher aqui, né, era de formosa aparência, era virgem e olha, ela era trabalhadora, viu? Porque ela saiu para buscar a água, desceu a fonte, encheu o cântaro e olha a prova disso. O servo saiu-lhe ao encontro e disse: dai-me de beber um pouco de água do teu cântaro. E olha a resposta dela: bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar de beber, disse: trarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. Você já parou para imaginar o tanto de água que Rebeca carregou? Porque para dar de beber a um camelo são muitos litros e litros e litros. Então ela aqui teve um bom trabalho para abastecer Eliezer e abastecer também, né, os seus camelos. E aí, acabando ela de dar água, né, aos camelos, né, até que todos bebessem, despejou o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água, tirou e deu de beber aos camelos, e o homem apenas a observava, em silêncio, atentamente, para saber se teria do Senhor levado um bom termo a sua jornada ou não. E aí os camelos beberam, né? E aí lhe perguntou: de quem és filha? Peço que te me digas. Haverá em casa do teu pai um lugar para que eu fique com a minha comitiva? E ela lhe respondeu: sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu à luz a Naor. E acrescentou: temos palha e muito pasto e lugar para você passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor. Olha que coisa mais linda, não é? E aí aqui vai começar a jornada dele, né? Ele vai conhecer a família, ela corre para casa, conta, né, aos da sua casa, da casa da sua mãe, todas as coisas. E aí nós vamos ver que ela tinha um irmão chamado Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fronte. E aí nós vamos ver a distribuição dos presentes, como de costume na época, né? Pendentes, pulseiras, né? Foi dado a ela.
E aí ele conta tudo, minuciosamente, qual era a sua missão, o que tinha trazido ele ali, qual foi, né? Conta sobre Sara, que deu à luz a um filho, o fez jurar. Então ele sai contando aqui toda a trajetória. É lindíssimo ver a narrativa desse servo, né? Contando tudo o que se passara, o propósito dele naquela viagem, o propósito dele diante de Deus, que a moça tinha que ter as características e que, enfim, né? Rebeca se encaixava. E aí, prostrando-se, ele adora o Senhor, né? Bendizendo ao Senhor. Agora, pois, que a vez de usar de benevolência e de verdade para com o meu Senhor, fazei-mo saber, se não declarai-me, para que eu vá para a direita ou para a esquerda. Então respondeu Labão a Betuel: isso procede do Senhor, mas temos que dizer fora da sua verdade. Eis Rebeca na tua presença. Toma, vai-te, seja ela por mulher do teu filho e do teu senhor, segundo a palavra do Senhor, né? E aí nós vamos ver que, tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostou-se em terra diante do Senhor, tirou joias, ouro, prata, e aí comeram, o texto fala no 54, beberam, todos eles, de madrugada quando se levantaram. Permite que eu volte para o meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: fique com ela conosco alguns dias, pelo menos 10 dias, depois você irá. Eram distantes, né? As distâncias eram muito grandes, muitas vezes as famílias se separavam e não tinha como mais rever essa família. Então imagina quanta surpresa de última hora. E aí Rebeca iria, sabe lá Deus, se conseguiriam ver Rebeca novamente. Então eles querem ter uma despedida digna, né? Ele, porém, disse: não me detenhas, pois o Senhor me tem levado a bom termo na minha jornada. Permita que eu volte ao meu Senhor, né? E aí eles chamam a moça e vão ouvi-la pessoalmente, né? Vão saber a opinião de Rebeca a respeito disso. E para espanto de todos, olha o que Rebeca fala, né? Perguntam para ela: queres ir com este homem? E ela respondeu: irei. Aqui você vê a determinação dessa mulher, né? A pessoa exata, pronta para herdar as promessas, as riquezas espirituais que estavam, sabe, disponíveis para a geração de Isaac, né? E aí se despediram, né? E vão pelo caminho afora, né? E aí nós vamos ver que Isaac vinha no caminho de Beer-lahai, porque habitava na terra de Negueb. Saíra Isaac para meditar no campo. Ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinha os camelos. Pense no coração de Isaac. Eu acredito que o coração dele bateu forte nesse momento, porque ele sabia que ali estava vendo a esposa dele, né? Que expectativa, né? E aí a palavra diz aqui que Rebeca também levantou os olhos e, vendo a Isaac, apeou o camelo e perguntou ao servo: que é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Sabe o que o servo disse? É o meu senhor, respondeu. Então ela tomou o véu e se cobriu, como era a tradição na época, né? E o servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito. Foi uma prosa boa, né? E Isaac conduziu a Rebeca até a tenda de Sara, mãe dele, e a tomou como esposa, né? E essa lhe foi como mulher, ele a amou. Assim foi Isaac consolado depois da morte da sua mãe Sara. Que coisa linda, né? E aí nós vamos ver que Abraão vai se casar novamente. O nome da sua nova esposa é Quetura, né? Desposou Abraão outra mulher chamada Quetura e ela deu à luz. Olha só como Abraão era
né? Um homem realmente que Deus derramou a fertilidade ali sobre ele, né? Ela deu à luz a Zinrã, Joksã, Medã, Midian, Isbaque e Suar. Olha quantos filhos Abraão teve com Quetura. Olha só. E aí nós vamos ver as descendências dele aqui no início, né? Mas logo em seguida nós vamos ver a morte de Abraão, que foram os dias de Abraão, 175 anos, né? Respirou Abraão e morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Sepultaram Isaque, né? Sepultaram-no Isaque e Ismael. Então aqui os dois filhos, né? Olha aqui eles dois juntos, Isaque e Ismael. Sepultaram, né, na caverna, sabe qual? Aquela lá de Macpela, onde a esposa Sara estava sepultada, né? Então sepultaram Isaque e Ismael juntos, foram e sepultaram Abrão na caverna de Macpela, no campo de Efron, o campo que Abraão comprara lá dos filhos de Het. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaque, seu filho, e Isaque habitou, né, junto a Beer-Lahai-Roi. Né? E aí nós vamos ver os descendentes de Ismael. São estas gerações de Ismael, filho de Abrão, que Agar, a egípcia, serva de Sara, lhe deu à luz. E estes são os filhos de Ismael, pelos seus nomes, seguindo o seu nascimento. O primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Quedar, Abdel e Bizão, né? Misba, Dumá, Maçã, Haddad, Tema, Getur, Nafis, Quedema. São estes os filhos de Ismael, né? E os seus respectivos nomes. Logo em seguida, nós vamos ver os descendentes de Isaque, né? E aí nós vamos ver que nos descendentes de Isaque, nós vamos ver que Isaque, de 40 anos, a sua esposa Rebeca dá à luz, né? E o texto fala que antes disso ela era estéril. E sabe qual foi aqui, né? Isaque orou ao Senhor por sua mulher, tá no versículo 21 do capítulo 25, por sua mulher, que ela era estéril. O Senhor ouviu a oração dele e abriu a madre de Rebeca, e ela teve 2 filhos, e esses 2 filhos lutavam dentro da barriga dela porque eles eram gêmeos. Enfim, nasceu Esaú, primeiro primogênito, e Jacó, agarrado no calcanhar de Esaú, né? E aí nós vamos ver aqui o início dessa trajetória tão bonita, né, da vida de Esaú. Nós vamos ver que Esaú e Isaque, Esaú como primogênito, né, tinha o direito da primogenitura, mas o texto relata que ele vendeu o direito de primogenitura por um prato de lentilha. A fome era tão grande que falou mais alto, né? E ele aqui vende em favor do seu irmão Jacó. E aí nós vamos ver que Jacó, ele vai habitar na terra dos filisteus, né? E sabe com quem ele vai fazer aliança? Com Abimeleque. Ele vai fazer aliança com Abimeleque. E nós vamos ver também, né, que ele vai ser muito abençoado ali. Deixa eu orar por você. Senhor, nós queremos colocar diante de Ti a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos, e agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. E queremos sim aprender com a Tua palavra como vivermos aqui nessa terra, sendo filhos de Deus, príncipe do Deus Altíssimo. Colocamos diante de Ti tudo que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.